A eletricidade é mais ligada com o conceito de energia elétrica, que é a passagem ou transferência de cargas. Mas claro que é bem mais complexo que isso. E não dá para dizer quando que ela começou, já que a eletricidade sempre esteve por aí. Relâmpagos são descargas naturais da atmosfera na direção do solo, e os homens das cavernas viram isso de um jeito bem visual com a descoberta do fogo. Dá para ir até os átomos, que tem os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as negativas. Num sistema isolado eles existem em quantidades iguais, mas os elétrons podem ganhar liberdade e se transferir de um corpo para o outro. Mas quando é que a gente começou a entender isso? Foi com o filósofo grego Tales de Mileto, no século VI a.C. Esfregando um pedaço de âmbar na pele de um animal, ele percebeu que gerava a atração de pequenos objetos, como pedaços de palha. O filósofo achava que esse experimento era um fenômeno de magnetismo, mas na verdade ele estava descobrindo a eletricidade estática a partir do atrito. Mas por muito tempo ficou por isso aí. Agora a gente viaja no tempo para 1600. Foi com William Gilbert que o estudo da eletricidade avança, inclusive sobre a resistência de certos materiais. A palavra eletricidade vem dos estudos dele e deriva do latim electrum, que significa âmbar. Mas quem coloca isso na prática é Otto von Guericke, em 1650. Ele construiu a primeira máquina eletrostática que servia como gerador. Olha só, uma bola de enxofre que gerava atrito com terra seca. A gente só entendeu que a eletricidade estava na natureza no século XVIII. Benjamin Franklin faz aquele experimento clássico com uma pipa e uma chave de metal pendurada, empinando ela durante uma tempestade. O relâmpago conduzido ainda levou ele a criar o primeiro para-raios. Aí ficou tudo mais fácil entender o que era eletricidade e desenvolver ela ainda mais. Com o tempo, cientistas italianos descobriram que gerar eletricidade era também um processo químico e que acontecia dentro do nosso corpo. Luigi Galvani fez as pernas de uma rã se mexerem usando descargas elétricas, mas não entendeu direito como é que isso acontecia. Lá por 1800, Alessandro Volta descobriu que as contrações eram causadas pelos metais nos nervos e nos músculos, e que o sistema nervoso utilizava conexões elétricas para mandar sinais para o resto do corpo. Sabe a bateria de íon lítio compacta e super moderna que você tem aí no seu celular? A pioneira disso tudo foi criada pelo Volta. A pilha voltaica era literalmente placas de cobre e zinco empilhadas uma em cima da outra e separadas por tecidos molhados com ácido. Foi a primeira vez que uma carga elétrica constante foi produzida. O sobrenome dele batizou até mesmo o volt, a unidade de tensão elétrica. Ele ainda descobriu que a energia podia ser transmitida ao ligarmos conectores de carga positiva com negativa. Mas ainda tem muita coisa pela frente até chegar nos dias de hoje. Não adiantava entender as propriedades da eletricidade e saber classificar ou identificar ela se a gente não sabia produzir. É aí que entra a figura do Michael Faraday. Além de toda a contribuição teórica com as leis da indução eletromagnética e o experimento da gaiola de Faraday, o cientista criou em 1831 o chamado dínamo. Ele é nada menos que o primeiro gerador funcional que transformou energia mecânica em elétrica, uma combinação básica de ímãs formando um campo magnético e um disco de metal. Para gerar luz por volta de 1800, o inglês Humphrey Davy aquecia pedaços de metal com eletricidade para a substância brilhar e gerar energia. Isso foi chamado de lâmpada de arco. Só que apesar de revolucionária, ela esquentava demais o metal e também esquentava o ambiente. Quem adorou essas duas invenções foi ninguém menos que o Thomas Edison. Ele inventou em 1879 nos Estados Unidos a lâmpada elétrica incandescente, que é muito parecida com o que a gente usa aí hoje. A primeira tinha uma haste de carvão envolvida por um bulbo a vácuo e ficou acesa só por 45 horas. A importância do Edison é ainda maior porque ele tornou esse produto comercializável e criou todo o mercado desse e de outros produtos. Só que tem polêmica aí também, viu? O Edison é acreditado como inventor de muita coisa porque ele tem as patentes registradas no nome dele, mas hoje em dia a gente sabe que não é muito bem assim não. O que ele fazia era correr para registrar inventos que tinham muita gente envolvida, que tinham sido descobertos antes em outros lugares do mundo ou que só precisavam de um aperfeiçoamento. E é claro que a gente tem que citar Nikola Tesla, um dos mais renomados cientistas do mundo em termos de eletricidade, mas também um dos mais injustiçados. Sem ele, a gente não teria tantos conhecimentos em corrente alternada e sistemas complexos de distribuição de energia. A corrente alternada faz o sentido dos elétrons variar na transmissão, e aí dá para converter ela de alta para baixa tensão. Por isso, ela é melhor do que a contínua para transportar energia a longas distâncias, que era a teoria que o Edison defendia. Ele ainda criou a chamada bobina de Tesla, um transformador que gerava eletricidade sem fio por ressonância no ar. Agora que os produtos elétricos começam a existir, tá na hora de gerar essa energia em larga escala. A primeira usina do mundo é a Pearl Street Station, em Nova York, inaugurada em 1882. Ela usava motores a vapor e inicialmente atendia só 400 lâmpadas. Já a primeira vez em que a força das águas foi usada para gerar energia foi no mesmo ano, em Wisconsin, para iluminar a casa de um rico produtor de papel da região. Pois é, essa foi a primeira hidrelétrica, um modelo de geração de eletricidade que a gente conhece muito bem aqui no Brasil.
Tem muitos avanços e cientistas importantes que a gente deixou de fora. Mas ó, se você se interessa pelo assunto, a gente vai recomendar você para ir atrás deles. O Charles Duffy foi quem começou a estudar e a separar os materiais entre isolantes e condutores. Thomas Davenport criou o primeiro motor elétrico para ser usado em bondes de transporte público. James Maxwell fez estudos pioneiros de eletromagnetismo e depois eles foram todos confirmados. E as teorias do William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, serviram para a fabricação de cabos elétricos mais eficientes. A energia elétrica é essencial durante toda a segunda revolução industrial, desde a lâmpada do Edison até o fim da Segunda Guerra, já virando uma alternativa para a energia a vapor junto com o petróleo. A eletricidade passa então a dominar as nossas vidas e as evoluções não param. As baterias estão muito menores e mais poderosas. As lâmpadas usam materiais diferentes e mais econômicos e até equipamentos que antes eram dominados por outras energias agora estão se rendendo à eletricidade, como os carros elétricos. Mas e no Brasil? A eletricidade chegou ao país logo depois da invenção do dínamo e da lâmpada, principalmente pelo interesse do imperador Dom Pedro II nas ciências. Ele que inaugurou os dois primeiros sistemas públicos de iluminação elétrica do país no lugar do gás. O primeiro, em 1879, foi na fachada da Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A segunda é a das ruas de Campos dos Goitacazes, em 1883. Já a primeira hidrelétrica daqui foi construída nesse mesmo ano, no município mineiro de Diamantina, para ajudar a iluminar o sistema de mineração da cidade. Hoje, o Brasil tem uma matriz de energia elétrica de 4.723 usinas e tem capacidade de geração de energia de 142.610 megawatts.
Os medidores de grandezas elétricos são aparelhos extremamente úteis e necessários para que a gente conheça alguns parâmetros importantes dos circuitos. Por exemplo, corrente elétrica, resistência elétrica, intensidade de campo elétrico que é formado no circuito, e tudo isso a gente consegue usando esses aparelhos. Aqui no fundo a gente tem um multímetro. O multímetro ele reúne vários dos aparelhos que a gente usa mais, que é o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Quais são esses aparelhos e como que eles funcionam? Então, beleza. Vamos começar aqui pelos mais comuns, os mais populares. O multímetro é aquele que eu tinha dito, ele reúne o voltímetro, reúne o amperímetro, reúne o ohmímetro, tudo dentro de uma caixinha só. É um único aparelho com essas várias funcionalidades, certo? É esse aqui, por exemplo, aqui atrás de mim, o multímetro digital. O voltímetro ele faz exclusivamente medidas de tensão elétrica, ele me retorna o valor em volts do potencial elétrico em determinado ramo do circuito. O amperímetro, por sua vez, ele é capaz de medir a corrente elétrica que está sendo formada no circuito, em amperes. O ohmímetro, ele mede a resistência, a quantidade de resistência elétrica naquela parte do circuito. Todos esses aparelhos aqui podem ser digitais ou analógicos. Qual que é a diferença? É a forma como você lê a medida. No digital eu tenho a leitura direta, no analógico eu preciso de uma escala como referência, geralmente é um ponteiro que vem na frente de uma escalinha para a gente ler, uma escalinha que a gente interpreta. No entanto, a precisão não está ligada diretamente ao fato do aparelho ser digital ou analógico. Existem aparelhos analógicos e digitais tão precisos um quanto o outro, tá? Além disso, todos esses aparelhos aqui podem fazer medidas, tá? Tanto em corrente direta quanto em corrente alternada. O que é corrente alternada? É aquela corrente presente na tomada, é quando o sentido do potencial elétrico fica alternando e os elétrons vão para frente e para trás. Esses aparelhinhos aqui dão conta de fazer medidas tanto para corrente direta, no único sentido, quanto para corrente alternada, ok? Então, essencialmente, lá dentro de cada um daqueles aparelhos que eu falei para vocês, tem um aparelho específico, mais antigo, mais frágil, chamado galvanômetro. O galvanômetro, se você fizer algumas adaptações nele, ele pode se tornar um voltímetro, pode se tornar um amperímetro e por aí vai. Olha aqui, esse aqui é uma figura que está mostrando para a gente o que é um galvanômetro. Aqui de fora a gente tem um ímã, aqui nós temos a escala de leitura, certo? Aqui nós temos uma molinha ligada a um eixo com um ponteiro que me dá a leitura. No meio aqui desse ímã, nós temos uma bobina por onde passa a corrente elétrica. O que o galvanômetro indica para mim? Se passar corrente elétrica aqui dentro, ele vai fazer essa bobina, vai fazer essa bolinha aqui, esse ímã girar e o ponteiro gira, me indicando a existência ou não de corrente elétrica. Baseado nisso, eu vou lá e crio a minha escala. Então o que o galvanômetro faz? Ele mede a existência de corrente elétrica e eu consigo fazer uma escala com isso. Com algumas modificações que eu faço nele, ele passa a me fornecer coisas como a tensão elétrica, a resistência elétrica e a corrente elétrica. Por que a gente não usa o galvanômetro diretamente? Porque ele não consegue fazer medidas muito precisas e muito altas. Para você usar o galvanômetro, nós teríamos que fazer medidas de correntes muito baixas, que não são as correntes que a gente está acostumado usualmente no dia a dia. Então a gente faz algumas adaptações para poder usar medidas mais altas, ok? Então vamos começar pelo voltímetro. O voltímetro é um aparelhinho igual esse aqui, um voltímetro analógico. Ele permite medir a diferença de potencial, a tensão elétrica entre dois pontos do circuito. Ele deve ser obrigatoriamente ligado em paralelo ao circuito. E a gente diz o seguinte, se o voltímetro for considerado ideal, a resistência dele é infinitamente grande, ou simplesmente infinita. Ele tem uma resistência tão grande, que ela é muito maior que a do circuito. A gente pode considerar que a do circuito é praticamente zero em relação a ele. Quando a gente liga ele em paralelo ao circuito, ele fornece a diferença de potencial naquele lugar. Então, como que a gente representa ele nos desenhos do circuito? Uma bolinha com o V dentro e a setinha indicando a medida, tá? O que ele faz? Mede tensão elétrica como ligado em paralelo e além disso a resistência elétrica desse aparelho é muito alta.
Se ele for um voltímetro ideal, eu posso dizer que a resistência elétrica dele é infinita, ok? Então aqui tem um exemplo de ligação de um voltímetro no circuito. Esse circuito tem uma fonte de alimentação, a bateria, que forma a corrente elétrica I. O voltímetro está ligado aqui, os terminais dele estão ligados nesse resistor R. Como a resistência desse voltímetro aqui é infinitamente superior à do circuito, na hora que a corrente elétrica chegar nesse ponto aqui, ó, ela teria duas opções. Ela poderia seguir aqui para cima e passar no voltímetro, ou ela poderia passar reto. Mas a resistência do voltímetro é infinitamente alta, então ela escolhe por passar totalmente por aqui. Ou seja, eu coloquei um instrumento para fazer uma medida no circuito que não afeta a corrente elétrica que é formada no circuito. Fazendo isso, tendo um resistor cuja resistência é infinitamente grande em relação ao circuito, eu não afeto o próprio circuito. Por isso que tem que ser grande, ok? E além disso, tem que ser ligado em paralelo. Se eu coloco um resistor no próprio fio, eu acabo com a corrente elétrica, ela não consegue passar pelo voltímetro adiante, porque a resistência dele é muito grande, ok? O amperímetro. Olha, o amperímetro ele é usado para medir correntes elétricas. Ele é ao contrário do voltímetro. A resistência dele é infinitamente baixa, quase zero. Se ele for considerado ideal, a resistência dele é zero, tá bom? Ele deve ser ligado sempre em série, sempre no mesmo fio do circuito, nunca em paralelo, tá? Esse aqui é o esquema. O amperímetro ele não muda muito em relação ao voltímetro, é simplesmente você colocar no lugar da bolinha a letra A de amperímetro. Quais características que ele tem? Ele mede corrente elétrica, ele é ligado em série, ele tem baixa resistência elétrica. Se ele for ideal, a resistência elétrica dele é nula, zero, tá? E aqui está um esquema de ligação do amperímetro no circuito. Aqui nós temos o gerador de força eletromotriz, a bateria, pilha, a resistência do circuito, e eu quero medir quanta corrente que passa nele, eu quero medir o valor de I. Eu posso ligar em qualquer ponto desse circuito o amperímetro, desde que ele esteja em série com o circuito. Se ele tivesse ligado em paralelo com o circuito, por exemplo, assim, para medir a corrente elétrica nesse resistor R, na hora que a corrente elétrica chegasse aqui, ela ia ter dois caminhos para seguir. O caminho da resistência R ou o caminho do amperímetro. Como a resistência do amperímetro é infinitamente baixa, infinitamente menor que a do circuito, toda essa corrente elétrica passaria pelo circuito do amperímetro, que é muito mais delicado, e ele provavelmente iria queimar, ele não iria funcionar. Então eu não posso ligá-lo em paralelo. Isso aqui está errado. Eu tenho que ligar ele sempre em série, ok? Como ele não tem resistência, ele não vai afetar o circuito. A corrente consegue passar por ele em série, sem afetar o circuito. Nós vamos ver como que isso é possível quando a gente for ver qual que é a estrutura interna de um voltímetro e de um amperímetro, ok? Então, aqui, resumindo a situação, nós temos a fonte de força eletromotriz, a fonte potencial, polo positivo, polo negativo, corrente elétrica sendo formada. Se eu quiser calcular, se eu quiser medir a corrente elétrica, eu ligo um amperímetro em série no circuito, no próprio fio. Se eu quiser medir a diferença de potencial, a tensão, em um determinado elemento do circuito, eu ligo o voltímetro em paralelo, igual está aqui, ligado em paralelo, nunca em série. Então, o que vem a ser um voltímetro real? O voltímetro real é o que a gente usa nas situações diárias, tá? Ele não é perfeito, ele não tem uma resistência elétrica infinita, ele tem uma resistência elétrica muito alta em relação ao circuito, mas ela não é infinita, porque isso é impossível. Como que ele funciona? Ele é um galvanômetro adaptado. Nesse galvanômetro, a gente conecta uma resistência em série chamada de shunt. No inglês, shunt significa desvio. A gente coloca essa resistência acoplada à própria resistência do galvanômetro para que o efeito da corrente sobre ela seja menor, para que passe uma corrente menor sobre o galvanômetro, já que ele é um circuito muito delicado. Ok? Nós vamos mostrar aqui. Esse aqui é um galvanômetro. Ó. Esse Gzinho é aquela molinha dentro do ímã. E isso aqui, RI, é a resistência interna do galvanômetro. Se a gente quiser formar um voltímetro com isso aqui, nós ligamos o galvanômetro em série com a resistência de shunt, que é muito maior que a resistência do próprio galvanômetro. Fazendo isso, eu diminuo a quantidade de corrente elétrica que passa
pelo galvanômetro, porque a resistência equivalente dele vai aumentar bastante. E aí eu consigo medir valores mais altos de potencial sem danificar o meu aparelho. Por isso que a gente chama essa resistência de shunt, ok? E o amperímetro, por sua vez? O amperímetro ele é um galvanômetro também adaptado. Nesse caso, nós vamos colocar uma resistência de shunt, uma resistência de desvio, em paralelo com ele. Só que essa resistência, em vez de ser muito maior, é muito menor. Vocês vão entender. Olha aqui. Está aqui o meu galvanômetro. Eu não quero que a corrente elétrica que chegue aqui nele passe totalmente por ele, porque ele pode queimar, ele é delicado. Então eu coloco essa resistência aqui em paralelo, a resistência de shunt, muito mais baixa que a dele. Por exemplo, se eu coloco uma resistência aqui em paralelo, que seja a resistência interna do galvanômetro sobre 99 vezes menor do que a resistência do galvanômetro, então eu vou ter uma corrente elétrica aqui 99 vezes maior do que a corrente que se forma pelo galvanômetro. Então aqui eu vou ter muita corrente e aqui eu vou ter uma pequena parte da corrente elétrica. Assim eu vou garantir que o meu galvanômetro não vai queimar quando eu quiser medir correntes elétricas maiores. O que eu preciso fazer para medir correntes elétricas cada vez maiores? Tem que usar resistências em paralelo cada vez menores, ok? Então, tudo isso que eu falei está relacionado ao poder multiplicador. O galvanômetro sozinho não consegue medir grandes correntes elétricas, não consegue fornecer grandes potenciais elétricos. Eu preciso sempre usar uma resistência shunt, uma resistência de desvio muito grande no caso do voltímetro ou muito pequena no caso do amperímetro para poder medir grandes valores de corrente elétrica e potencial elétrico, tá? Para a gente calcular quanto mais eu vou poder medir, nós calculamos o poder multiplicador. O poder multiplicador diz para mim quantas vezes o máximo que aquele galvanômetro suporta consegue medir depois que eu acoplar aquela resistência, ok? Então aqui, no voltímetro, o poder multiplicador é 1 mais RS sobre RG. RS é a resistência de shunt em série, RG é a própria resistência do galvanômetro. Então, vamos supor que eu coloque uma resistência de shunt que seja 9 vezes o valor da resistência do galvanômetro. Quanto que seria o poder multiplicador nesse caso? N igual 1 mais 9RG sobre a resistência do próprio galvanômetro, RG. Posso simplificar RG com RG e fico 1 mais 9. Então, N igual a 10. O que isso significa para mim? Fazendo esse tipo de ligação, eu aumentei em 10 vezes o fundo de escala desse aparelho. Se aquele aparelho conseguia medir uma tensão elétrica de, vamos supor, 1 mV, com poder multiplicador de 10, ele consegue medir agora 10 mV, 10 vezes o que ele podia medir sem queimar, tá? Para o amperímetro é a mesma coisa, só que invertido aqui. O poder multiplicador dele é 1 mais RG sobre RP. RG é a resistência do galvanômetro e RP é a resistência do shunt ligado em paralelo, que deve ser menor que a resistência do galvanômetro. Vamos supor que eu coloque uma resistência shunt paralelo de 9 vezes menor que a resistência do galvanômetro. Vou colocar aqui RG sobre 9. Vamos ver quanto que vai ficar esse poder multiplicador aqui. Poder multiplicador, N, é igual a 1 mais a resistência do galvanômetro dividido por RP, que é RG sobre 9. Nós temos uma divisão de fração. A gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Não é assim que nós fazemos? Então, N igual a 1 mais RG vezes 9 sobre RG. Simplificando os dois RGs ali, nós ficamos com 1 mais 9, que dá 10. Ou seja, multipliquei por 10 vezes o fundo de escala, que era a maior medida possível para o galvanômetro fazer sozinho. Se ele conseguia medir 1 mA ou 1 ampere, agora ele pode medir 10 mA ou 10 amperes, que é 10 vezes o valor máximo que ele conseguia sozinho, ok? Então, eu trouxe aqui um exercício para a gente exercitar nosso entendimento sobre esse assunto, e ele fala o seguinte:
Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira G, tá? Esse G aqui é de geladeira, uma tomada T, aqui o T da tomada, e uma lâmpada L, tá? Aqui a lâmpada, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de 1 voltímetro e 2 amperímetros. Ok? O que ele quer medir então? Ele quer medir a tensão aplicada na geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Quais são as opções que ele tem? Então aqui existem algumas figuras que dão as opções possíveis. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desse instrumento está representado onde? Primeiro, para ele conseguir medir o potencial elétrico que está sendo aplicado aqui na geladeira, todos esses equipamentos estão ligados em paralelo. Então, onde ele quiser colocar o voltímetro, ele tem que ter se ligado em paralelo com eles, certo? Então, se ele colocasse aqui, por exemplo, um voltímetro, ele estaria me dando a diferença de potencial da geladeira. Também estaria me dando a diferença de potencial da tomada e também da lâmpada, pois todos eles estão em paralelo. Então, onde eu colocasse isso aqui, desde que ele tivesse ligado no fase e no neutro, ele estaria me dando o mesmo potencial, ok? Primeira coisa, tranquilo. Segundo, ele quer que a gente calcule, que a gente meça a corrente elétrica na lâmpada. A lâmpada está aqui. O amperímetro, a resistência dele é nula, eu tenho que ligar ele em série no circuito. Então eu coloco aonde? Aqui, no próprio fio da lâmpada. Se eu ligasse ele em paralelo com a lâmpada, nada feito. Ele iria queimar, porque a corrente elétrica que passa nele é muito grande. Então eu coloco ele ali em série, ok? O segundo quer medir a corrente total. Eu poderia ligar ele, por exemplo, aqui no fase ou aqui no neutro, ou em qualquer um dos fios aqui que não fosse um ramo específico de algum desses dispositivos, pois cada um deles tem uma resistência elétrica. Então, se eu medir a corrente que está entrando ou a que está saindo do circuito, eu estou medindo a corrente elétrica total. Então, vamos para as alternativas. Olha só. Aqui eu tenho um voltímetro ligado em paralelo, que está me dando potencial elétrico para a geladeira, para tomada e para a lâmpada. O amperímetro está ligado em série com a lâmpada, tá certo? E aqui na saída, nós temos um amperímetro ligado aqui no fio neutro. Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra E. Beleza, galera? Hoje nós vamos falar sobre o multímetro, né? Então eu trago já aqui para vocês este aparelho, o multímetro, um aparelho simples, tá bom? Muito barato, você encontra em qualquer lugar, qualquer elétrica, mercado, lojas de aparelhos eletrônicos, você vai encontrar facilmente este equipamento aqui, que é muito barato, tá? Ele é dos mais baratos que existe no mercado. Para você que está aprendendo, está começando na eletrônica ou na elétrica, é um excelente equipamento, tá? Não deixa a desejar. Ele vem, tá, com as pontas de prova, né? Certo? Uma vermelha e uma preta, tá? E vem também com uma bateria já interna aqui. O aparelho em si, galera, é muito simples, tá bom? Nós temos aqui um visor, né? Um display, tá? Uma chave seletora, ok? E temos 3 entradas, ok? Então vamos lá. A primeira entrada aqui, galera, é o comum, né? É o nosso negativo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o símbolozinho, tá? De negativo, ok? Então é o nosso comum. A entrada do meio, galera, é a nossa entrada onde nós vamos medir tensão, vamos medir resistência, ok? E a nossa última entrada aqui, a nossa terceira entrada, é para a gente medir a corrente, tá ok, galera? E eu vou ensinar vocês a medir corrente aqui, tá bom? Pessoal, e para a gente começar, nós já vamos conectar a nossa ponteira preta, né? Aqui no comum, no nosso terra, ok? E a nossa ponta de prova vermelha, nós vamos conectar aqui, onde nós vamos medir tensão, onde vamos medir resistência, ok? O multímetro, galera, ele é dividido em várias funções, em várias escalas, tá? Então, a primeira escala aqui à esquerda, nós temos a tensão contínua, tá? A nossa simbologia de tensão é o V de volt, ok?
E nós temos esse traço e mais 3 pontinhos embaixo, tá? Isso significa que a tensão é uma tensão contínua. Então, esta escala, toda essa escala, você vai medir tensão contínua, tá? Por exemplo, de baterias, de pilha, né, de carregadores, de celular e outros, ok? Não pode colocar nessa função aqui, nessa escala, e medir a tensão da tomada, tá? Ali é uma outra tensão, é a tensão alternada, é diferente. Já vou falar sobre ela. Então aqui na nossa escala de tensão contínua, começamos com 200 mV, tá? Esse Mzinho aqui, galera, é de mili, ok? E o que é o mili? É 1 dividido por 1000, ok? Então é mili, tá? Então começamos de 0 aqui, você consegue medir de 0 a 200 mV, então é uma tensão bem baixinha, tá? Subindo a escala nós temos 2000 mV ou 2 volts, ok? E daqui para cima 20 volts, 200 volts e até 1000 volts. Esse multímetro você consegue medir de 0 a 1000 volts na escala de tensão contínua, beleza? Aqui, galera, do lado nós temos a nossa tensão alternada. Nosso símbolo também de tensão é o volt, né, o V, tá? E nós temos esse pequeno tiozinho aqui, tá? Que significa tensão alternada. Vamos só lembrar bem rapidinho. Nós temos aqui uma tabelinha, então a nossa tensão alternada, ela faz isso, ok? Ora está positivo e ora está negativo. Então nós temos esse ciclo, ok? Aqui de tensão alternada e esse símbolo. Então, nada mais justo, né, galera, de ter o símbolozinho aqui para estar representando aqui a tensão alternada, tá? Então nós temos, ó, a escala daqui do multímetro vai de 0 a 200 e de 200 até 750. Eu aconselho você nunca medir tensão da tomada da sua casa ou de outro lugar aqui no 200, mesmo sabendo que a rede é 110, tá? Porque pode acontecer que não seja, aquela tomada pode ser 220, ok? Então, esqueça esse 200 aqui e sempre já vai por segurança no 750, tá bom? E você mede e aí você não vai queimar o seu equipamento. Vou colocar um videozinho bem rapidinho aí para vocês de uma pessoa num programa ao vivo medindo tensão alternada. Era 110 e ela não estava conseguindo achar, não estava conseguindo medir. Então ela ficou mexendo aqui na chave seletora. Vocês vão ver agora o que aconteceu. Aí você vem na tomada, por exemplo, eu queria saber quanto é essa tomada aqui. Você enfia um cabinho aqui e o outro cabinho aqui. Olha lá, ó. Ele vai chegar, ó, em 200, tá vendo? Ele é 220 aqui. Ó, peraí, para lá no 200, menino. Olha lá, 200, 110 ele não é. Deixa eu ver se é aqui, aqui. Ele vai estabilizar ali, ou isso aqui tá doido. Ou eu não sei fazer, será? Ai, eu não sei. Viram aí, galera? Perceberam? Não pode fazer esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Coloque a chave aqui na função de 750 e mede a tomada. Vamos medir uma tomada aqui só pra gente ver. Ó, aqui tá em 750, correto? Vou colocar aqui do lado, vamos lá. Ó, 240, 230, é normal, tá? Porque a corrente alternada, ela vai alternar mesmo, ela vai... Tem hora que está 240, 220, 217, 230. Pessoal, e aqui na corrente alternada existe polaridade negativo e positivo? Não existe. Como o próprio nome já diz, ela é alternada. Ora ela está positiva e ora está negativa. Então, ó, vou colocar deste lado aqui, ó, a minha ponteira vermelha e deste outro lado a minha ponteira preta, tá? Eu vou trocar, ó, aonde estava vermelho e agora aonde estava o preto. A mesma coisa, né, galera? Mesma medida, tá? Então não tem positivo nem negativo. Ao contrário da corrente contínua. Vamos medir aqui uma pilha para vocês terem uma ideia. Coloquei minha chave seletora na escala de tensão contínua de 2000 mV ou 2 volts, porque a pilha que eu tenho aqui é uma pilha de 1,5 volt, tá bom? Se você não tem certeza, né, do que você vai medir a tensão, então você coloca numa escala maior, tá? Protegendo sempre o seu equipamento, ok? Então aqui na tensão contínua já é diferente, nós já temos negativo, então
o meu negativo, aqui minha ponteira do negativo vem para o negativo e a ponteira do positivo vem para o positivo. Olha só, galera, nós temos 1548 milivolts, porque ele está medindo em milivolts, ele está dando uma medição mais precisa, tá? Ao contrário que se eu colocar em 20 volts, ó, ele vai medir, mas já vai me dar uma tensão, ó, 1.55. Então ele vai arredondar aí a minha tensão, tá? Mas não está errado, só não está muito preciso. Bom, galera, agora nós vamos para outra escala. Nós vamos descer aqui a nossa escala, a nossa chave seletora, e vamos para a escala de resistência, tá? Que é esse símbolozinho aqui, ó, de ômega. Nós temos aqui de 200 ohms até de 2000k ohms, ou seja, 2 megas. Este aparelhinho vai medir até 2 megas aí de resistência. Vamos medir aqui um resistor bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho esse resistor aqui. Quem não assistiu aula sobre resistores, por favor, é só clicar no card que está aparecendo para você aí e assista lá esta aula, tá? Que é muito interessante e vai valer a pena você parar um pouquinho aí e assistir essa aula, beleza? Então vamos lá, galera. Eu tenho um resistor aqui de 1K, tá? Eu sei que ele é de 1K por causa das cores aqui, tá? Mas se eu não tivesse certeza, como é que eu ia saber? Tá? Eu ia colocar a minha chave seletora na escala de resistência, tá? Eu vou colocar aqui em 200 ohms. Vocês acham que vão medir? Vamos ver? Vamos lá. Ó, não mede. E se eu virar as ponteiras, né? Se eu pegar o vermelho e colocar aqui embaixo e o preto aqui em cima, também não vai medir, galera. Por quê? Ele é uma resistência de 1K e 200 não vai medir. 200 ohms não vai medir de jeito nenhum. Então vamos para 2K, que é 2000 ohms. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, olha lá, 985, tá? Tá dentro do permitido, tá? Porque todo fabricante informa no datasheet do componente a porcentagem, né? A margem de erro para mais ou para menos aí, tá? De resistência. Isso é comum, normal. Você nunca vai pegar um resistor com 1K em cima da bucha. Isso não vai existir, tá bom? Sempre vai ter um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, tá? E aí, o resistor tem polaridade? Tem negativo e positivo? Não tem, tá? Tanto faz, ó. Virei aqui o resistor, vai a mesma medida. Bora lá então, galera, para mais uma escala aqui, mais uma função desse multímetro, que é a nossa função de diodo, tá? É essa função bem aqui, tá ok? Essa função é a função de diodo. Lembram da aula de diodo? Se você não assistiu essa aula ainda, vai aí no card que está aparecendo para vocês, clique e assiste essa aula, muito importante também, diodo. Você precisa aprender sobre os diodos, tá? Vou desenhar bem rapidinho aqui o nosso diodo. Aqui nós temos o nosso anodo, o catodo, né, galera? Lembra? Anodo, catodo. Anodo nosso positivo e o catodo nosso negativo. Então qual era o princípio básico do diodo? Era a tensão passa para cá, mas ela não passa para cá. Lembra? Certo? Então vamos ver isso na prática. Selecionado aqui na escala de diodo, eu vou pegar um diodo aqui, tá? Nós temos diodo emissor de luz, você vai ver também daqui a pouquinho, eu vou medir um aqui para você. Então, se eu colocar meu positivo no anodo e meu negativo no catodo, olha, eu tenho condução, ok? E se eu trocar, se eu colocar o meu positivo aqui no catodo, né, e o meu negativo lá no anodo, vai ter passagem? Não vai ter, galera, olha lá, fica ali, não tem condução. Se houver condução aqui, galera, neste caso, é porque o seu diodo está com problema e você precisa trocá-lo, tá? É uma forma de você verificar se o diodo está em boas condições. Então vamos aqui com o LED. O LED é a mesma coisa, o LED é um emissor de luz, lembram? O LED é um emissor de luz, a diferença aqui é que nós temos duas setinhas aqui para indicar que ele é um emissor de luz. Então é a mesma coisa. O LED, galera, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, mas nós temos um polo menor e um polo maior. O polo menor é o negativo, tá? Isso já vem padrão de fábrica para vocês, quando forem montar algum circuito, vocês identificarem, tá? Então nós temos o polo menor, que é o negativo, e o polo maior, que é o positivo. Negativo e positivo. Vamos lá? Olha aí. Ó, o LED acende, ó, certo? E aí você
testa o LED. Até os LEDs de lâmpada de LED você consegue testar dessa forma, tá? E se eu trocar aqui, se eu virar, vou virar o LED, ó, virei o LED, não mede. Pessoal, e a nossa próxima escala aqui é a nossa escala, né, HFE. Olha só, HFE é a nossa escala para medir, né? É a função que mede os transistores, tá? Então nós temos aqui, ó, nesta bolinha azul, vários buraquinhos aqui onde a gente vai colocar um transistor, tá? Então da metade para cá, para sua esquerda, nós temos a medição, né, de transistores NPN e da sua direita aí da tela, os transistores PNP. Se você ainda não assistiu essa aula, clique no card que apareceu para você aí agora e assista esta aula. Essa aula tá demais sobre transistores, tá? Você vai aprender muito sobre transistor, vai ser muito importante para você. Beleza, galera? Qualquer dúvida, galera, já deixa aí nos comentários que eu respondo todos os comentários, ok? Não vou deixar de responder ninguém, é só deixar nos comentários aí sua dúvida, dizer se você está aprendendo com este curso, se não está aprendendo, deixa aí seu comentário que a gente bate um papo legal aí. Tranquilo? Então vamos medir aqui, vamos testar um transistor aqui, tá? Vamos testar aqui um transistor. Mas antes, deixa eu só falar para vocês aqui, se vocês ficarem na dúvida aí, né? O que é esse HFE? É um ganho de corrente direta de parâmetro híbrido, galera, emissor comum, tá? Ou seja, é uma indicação aí, galera, de forma até grosseira, tá? Que o multímetro mede o HFE de um transistor, tá? E o que é um HFE, né? O que significa essa sigla HFE? O H é de híbrido, tá? É um parâmetro, tá bom? O F é para frente, né? Ou seja, amplificação de corrente. E o E, galera, é a configuração comum do emissor, beleza? Então vamos medir aqui um transistor, tá? Eu tenho esse transistor aqui, beleza? Ele é um 3903, tá? 2N3903. Primeira perninha aqui do transistor, nós temos o nosso emissor. Aqui no meio nós temos a nossa base e aqui nós temos coletor. Como é que eu sei disso, galera? Datasheet, tá? É só pesquisar no Google, datasheet 2N3903 e lá vai mostrar tudo sobre esse componente, inclusive o que cada perninha é, onde é o emissor, onde é a base, onde é o coletor. Então é bem simples, galera, ó. Eu pegando essa ideia, eu venho aqui, né? Aqui já tem o Ezinho de emissor, ó. O Ezinho de emissor, base e o coletor. Então eu vou encaixar, ó, emissor, base e o coletor. Aí se eu segurar um pouquinho, olha só, aí ele mede para mim, tá? Beleza? E essa medida nada mais é, galera, que o ganho de corrente direta de parâmetro, tá bom? E tem outra forma de medir o transistor? Tem sim, galera, tem outra forma de medir transistor, tá? Eu pego a minha chave seletora e volto uma casinha aqui, tá? Uma função, né? E coloco aqui na função de diodo. Por quê? O transistor tem o que dentro de um transistor, galera? Tem diodo, beleza? Então como é que eu vou medir? Deixa eu só trazer aqui para trás a base para a gente poder medir. Ó, trouxe para trás a base, certo? Ó, trouxe para trás a base. Então a base eu tenho que entrar com o meu positivo, tá? Para haver uma conexão, para haver passagem de corrente, tensão entre emissor e coletor, então eu tenho que colocar tensão na base. Beleza, galera? Estudem aí a aula de transistor que vocês vão aprender, tá? E aí, com a minha ponteira negativa, eu venho e coloco aqui, por exemplo, no emissor, olha lá. E também aqui no coletor, eu venho medir aqui no coletor, ó. Olha lá, também tem. Tá ok, ele está funcionando direitinho. Se eu fizer ao contrário, se eu colocar aqui, vou ter medida. Se eu colocar o meu positivo aqui no emissor, vou colocar aqui na base. Tenho medida? Não. E aqui também não tenho medida, tá? Não pode haver medida. Se haver algum tipo de medida aqui, este transistor está ruim, tá? Não está bom aí para poder usar nos seus projetos. Pessoal, e seguindo aqui, tá? Depois de transistor, né? Nós vamos chegar aqui nesta função, nessa escala de corrente, tá? Para medir corrente. E como é que a gente mede corrente aqui, tá? Nós precisamos abrir o circuito, ou seja, nós precisamos fazer com que o multímetro seja parte do circuito, tá? Então eu vou abrir o circuito, vou colocar a tensão para passar deste pino aqui, tá? Do pino positivo para o pino negativo. Tá? Aqui do multímetro, tá, galera? Para isso eu preciso pegar a minha ponta de prova aqui, tá, vermelha, e colocar aqui, ó, aonde nós vamos medir
a corrente. Galera, vocês lembram da última aula desse circuitinho aqui, do pisca-pisca com o CI 555? Se você ainda não assistiu sobre circuito integrado, corre lá e assiste a última aula que eu postei aqui no canal. Clica no card e assiste essa aula que tá demais, uma aula muito bacana sobre circuito integrado. Você vai aprender e saber o que tem dentro desse carinha aqui, ó, tá? É muito legal essa aula, muito top essa aula, tá? Corre lá e assiste. Beleza, galera? Então nós temos esse pequeno circuitinho aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de eu colocar o meu positivo aqui, né, e o meu negativo aqui, o negativo vai vindo aqui normal, tá? Mas o positivo eu vou abrir, eu vou colocar para minha tensão passar pelo multímetro primeiro para depois chegar até aqui, beleza? Então vamos lá? Olha só. Eu vou entrar com a minha tensão de 12 volts aqui neste fio vermelho, tá? Na minha ponteira vermelha, então eu vou colocar na minha fonte e na hora que sair vai vir para essa ponteira preta, então eu vou colocar aqui, ó, bem na entrada do meu positivo aqui, tá? Da minha tensão aqui deste pequeno circuito, tá bom? O meu negativo vai vir lá da fonte normalmente, ok? Aqui. Então eu vou pegar agora e vou ligar o meu positivo. Como eu sei que esse circuito consome uma corrente muito pequena, então em vez de eu colocar em 10 A, que é uma corrente relativamente alta, tá? Eu vou colocar em 200 mili, tá? Nós aprendemos já sobre mili, né? Que é a divisão por 1000. Nós temos aqui também, bem rapidinho, deixa eu mostrar para vocês, correntes menores, tá, galera? Esse parece um U, né? Que é o nosso micro, tá? É a simbologia de micro, tá? O M é de mili e micro é a simbologia essa bem aqui. Espero que esteja dando para vocês verem aí, tá? E o micro, galera, é 1 dividido por milhão, beleza? Então, é assim, são correntes bem pequenininhas, tá? Então esse aparelho, esse multímetro consegue medir esta corrente bem pequena, tá? Então 200 mili eu tenho certeza que eu vou conseguir medir, tá? Vamos lá então, eu vou ligar aqui a minha fonte. Ó, o meu circuito está funcionando normalmente, tá? Eu posso aumentar aqui, né? Eu diminuo a resistência e eu aumento aí os meus LEDs, né? Eles piscam mais rápido, né? E eu diminuo aqui a resistência, aliás, eu aumento a resistência, os LEDs piscam mais devagar. E olha só, galera, olha aí a nossa corrente, de 20 mA a 70 mA, fica variando. Beleza, galera? E só uma última coisa aqui, deixa eu desligar. Uma última coisa que eu não fiz aqui com vocês sobre o multímetro é o teste de continuidade. Como é que eu sei que tem um curto-circuito na minha placa, né? Como é que eu sei que um componente está em curto? Como é que eu sei que o meu circuito está em curto, o fio está quebrado, por exemplo, né? Então eu venho aqui na escala de diodo, tá? De continuidade, tá bom? Vou pegar um fiozinho aqui amarelo e ó, eu vou colocar numa das pontas do fiozinho aqui o meu negativo e o meu positivo na outra ponta. Opa, eu tenho que mudar aqui, né? Eu tenho que voltar a minha ponteira para volt, ok? E aí sim eu consigo medir aqui, ó. Olha só, está mostrando que tem continuidade, ou seja, qualquer valor que aparecer ali na tela, tá? É porque tem continuidade. Se não tivesse continuidade, ia ficar dessa forma aqui, é como se eu não tivesse medindo nada, certo? Ia ficar no 1 aqui e não ia medir nada. Então, olha só, eu coloco, então mostra que tem continuidade, ou seja, pode ser um curto, né? Existem multímetros desse aqui, que aqui junto com essa escala aqui de diodo, tem um símbolo sonoro, ou seja, ele faz um som intermitente na hora que tem algum tipo de curto, ou o teste de continuidade, ele dá a continuidade, né? Quando dá a continuidade, então ele tem esse apito intermitente, tá? Então é isso, galera, espero que vocês tenham entendido sobre o multímetro, é bem simples, tá? Eu indico que vocês comecem por este multímetro aqui, foi o meu primeiro multímetro, tá? E eu não me arrependo de ter comprado ele, na verdade eu ganhei do meu irmão. E esse multímetro aqui está comigo há mais de 8 anos, galera, tá? E a bateria está durando até hoje. No início porque eu não usava muito e depois que eu comecei a praticar bastante a eletrônica, eu comecei a usar bastante, mas tem bateria ainda aí para muito tempo.
Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, beleza? Deixe o seu like aí e já siga o nosso canal. Tranquilo, galera? Show!
Oh,